Oi, pessoal do 7º ano, tudo bem com vocês? Preparados para mais uma videoaula de ciências? Sim, 14ª semana de videoaula e eu espero que vocês não tenham enjoado de mim ainda, ok? Vamos lá? Gente, seguinte, nessa videoaula, olha aqui, vou pegar o material, a gente vai ver os órgãos reprodutivos das plantas, tá? Página 48. Vamos ver os órgãos reprodutivos, quais são? Vamos lá? Então, vem comigo para mais uma videoaula de ciências. Então, vamos lá, gente, conhecer os órgãos reprodutivos das plantas, tá? São eles: flores, frutos e sementes. São responsáveis pela reprodução da planta. Ok? Lembrando que flores e frutos são característicos de um grupo específico. Qual é esse grupo mesmo? Qual é? Isso mesmo, angiospermas, né? Flores e frutos característicos das angiospermas. Mas para que serve uma flor? Lógico, é um órgão reprodutivo, sim. Mas o que a flor, a estrutura, está fazendo ali? Ela faz a proteção dos gametas, tá? Tanto do gameta feminino como do gameta masculino. Ela vai proteger essa estrutura, tá? Frutos. O fruto tá ali para fazer a proteção da semente. E a semente, gente, guarda dentro dela o embrião. E esse embrião vai dar origem a uma nova plantinha, tá? Então, são esses os órgãos reprodutivos e a gente vai conversar sobre cada um deles agora. Vamos lá? Então, a gente tem a flor. Lógico, função principal da flor é de reprodução. Em que grupo? Nas angiospermas, né? Então, aí tem a imagem de uma flor, uma abelhinha ali, né? E esse inseto é extremamente importante para a polinização e a gente já vai falar sobre isso daqui a pouquinho, tá? Mas antes eu quero falar da estrutura da flor. Como uma flor é estruturada. Olha lá, gente. Então, a flor, ela tem várias estruturas. Tá? Entre elas, algumas de proteção, tá? Que são as sépalas. O que são as sépalas? São folhas modificadas, gente. Então, se a gente vê ali na imagem, olha só, sépala tá aqui e elas são folhas modificadas, tá? Ela sempre vai estar na base, assim, se a gente pegar uma rosa, por exemplo, né? A gente tem as sépalas verdinhas, assim, guardando as pétalas das rosas, né? Das flores, enfim. E as pétalas, gente, são essa estrutura, né? Com coloração viva, para atrair insetos, para que seja feita a polinização. Então, essas duas estruturas, elas servem de proteção. Mirela, mas proteção para o quê? Para a estrutura de reprodução. Então, vejam lá no desenho, a gente tem as sépalas e as pétalas, tá? Então, dentro dessa estrutura de pétalas, a gente encontra, né, as estruturas de reprodução feminino e masculino. Estruturas de reprodução feminina, a gente dá um nome de gineceu e é formado por estigma, estilete e ovário. Olha ali na imagem, ó. Eu desenhei para vocês, tá? E essas três estruturas a gente forma, né, o carpelo, que a gente chama. Então, falou em carpelo, eu sei que eu estou falando em estruturas de reprodução feminino da planta, que são estigma, estilete e ovário, ok? Mas a gente também tem a estrutura de reprodução masculina da planta, tá? Que a gente dá um nome de androceu. Olha ali na imagem comigo, é formado pela antera e o filete, tá? E aí, a junção da antera e do filete, a gente dá um nome de estames. E aí, gente, é bem importante, porque é aí que é formado os grãos de pólen.
E por falar em grãos de pólen, vamos falar sobre a polinização, que é o transporte dos grãos de pólen do estame, né, até o carpelo, ou seja, da estrutura de reprodução masculina até a estrutura de reprodução feminina, tá? E esse grão de pólen migra, né, chega até o carpelo através da polinização. Então, tem alguns agentes polinizadores. Então, eu gravei um esqueminha no vídeo para vocês, quero que vocês me acompanhem ali. Vamos entender como é feito esse processo, né? Como é feita a polinização. Vamos lá? Gente, vamos lá. Então, me acompanhe aqui nesse esquema da flor que eu desenhei para vocês, tá? Então, aqui tá as estruturas, toda a estrutura de uma flor. Então, nós temos aqui a sépala, tá? A sépala é uma folha modificada. E assim como a pétala faz a proteção das estruturas reprodutivas da flor, tá? Tanto a masculina como a feminina. Então, a sépala e a pétala vão proteger toda essa estrutura aqui, tá? A pétala, pelas suas cores, tamanhos, né? Forma, atrai agente polinizadores. Tá aqui a nossa abelhinha, ó, tá? Então, vamos ver a estrutura de reprodução feminina da flor. Então, nós temos toda essa estrutura em amarelo aqui, ó, a gente chama de carpelo, tá? Que é formado de essa parte aqui de cima, gente, estigma, tá? Esse tubo, esse caninho que desce, ele é o estilete, e essa parte redondinha aqui é o ovário, tá? Então, é aqui no ovário que vai estar o gameta feminina, tá bom? Tá aqui dentro, ó, o óvulo, ok? Vamos ver a estrutura masculina. Então, nós temos a antera, que é essa parte de cima, e o filete, tá? Que prende a estrutura na planta. Então, aqui, essa estrutura, esse conjunto de estruturas é chamado de estame. Então, é no estame que é produzido os grãos de pólen, ou seja, é aqui que é produzido o gameta masculino. O que acontece na polinização? Bom, os insetos, né, os agentes polinizadores são atraídos aqui pela flor, pelo cheiro, né, pelo néctar, nananã, ela senta aqui na flor e tem contato com o estame, olha lá, ó. E aqui tá cheio de grãos de pólen, ok? E essa abelhinha vai voar e vai encontrar uma outra flor e vai pousar na flor. E aqui ela vai depositar os grãos de pólen, ok? Quando o grão de pólen, que traz o gameta masculino, entra em contato com essa estrutura aqui de cima, que a gente chama de estigma, tá? Ele vai ser depositado aqui e vai descer, ó, gente, vai descer até encontrar o óvulo. Para descer, é produzido aqui um tubo que a gente chama de tubo polínico, ok? Então, o tubo polínico que vai levar os grãos de pólen com o gameta masculino até o ovário para ter contato com o óvulo da flor, ok, gente? Então, esse é o processo de polinização. Gente, então ali no esqueminha que eu fiz para vocês, a gente viu como se dá a polinização, né? O transporte dos grãos de pólen. E aí os grãos de pólen, que levam o gameta masculino, né? Entra em contato com a estrutura feminina de reprodução, né, ali no carpelo, desenvolve o tubo polínico. Então, o tubo polínico, como a gente viu ali no desenho que eu fiz para vocês, leva o gameta masculino até encontrar o óvulo, ok? Encontrou o óvulo, a gente, né, o que acontece? A fecundação.
fecundação, ok? Então, olha só, óvulo fecundado, vai surgir o embrião. O embrião fica onde, gente? O embrião fica na semente, dentro da semente, ok? E aí a gente também tem o ovário desenvolvido após essa fecundação, ok? Então, óvulo fecundado dá origem ao embrião. O embrião fica onde? Na semente, ok? E o ovário desenvolvido, gente, vai dar origem ao fruto. Então, tá no esqueminha aí que eu desenhei para vocês, olha só. Então, ali a gente tem o ovário vai se desenvolver formando o fruto que vai proteger a semente. E dentro da semente está o embrião que vai dar origem a outra plantinha. Vamos lá? Vamos ver o que a gente tem mais para frente? Gente, então vamos conhecer outro órgão reprodutivo, que é o fruto, tá? Então, o fruto, ele tem uma função muito importante, tá? Que é de proteção, mas proteção do quê? Proteção da semente. Então, olha ali o esqueminha que eu fiz ali do pêssego, né? Então, toda aquela parte carnosa ali é o fruto, que ali dentro está protegendo, que está em marrom ali, a semente. Tá? Então, ele vai proteger a sementinha, ok? E outra função, gente, do fruto é a dispersão, tá? O que é dispersão, gente? É poder levar essa semente para outros lugares. Dependendo da espécie de planta, isso pode ser feito pelo vento, pela água, pelos animais que se alimentam desse fruto e carregam consigo essa semente, né? E vão deixar cair em outro ambiente para que essa semente germine, né? Então, gente, são estratégias usadas pela angiosperma, por isso que elas dominaram o mundo, tá? Então, tem o fruto que serve para proteção e dispersão, ok? Legal, né? Então, eu contei para vocês como é formado o fruto, né? Até agora a gente sabe como o fruto é formado. Porém, a gente pode classificar os frutos. Sabiam disso? Então, eles podem ser classificados quanto a secos e carnosos. Bom, carnosos o nome já diz, né? Tem uma carne envolvendo a semente, né? Uma polpa aí. Por exemplo, o pêssego. Né? Outro exemplo, o abacate. Então, gente, são frutos carnosos que a gente consegue comer, sim, né? E aí tem uma outra classificação, né, de fruto e fruta. Então, tudo aquilo, né, todo fruto adocicado e carnoso se torna uma fruta, é uma fruta que seja comestível, né? Agora, a gente tem os frutos secos, aquele que não é comestível, que não é adocicado. Por exemplo, o fruto da semente do feijão. Olha lá, tipo uma vagem seca, ali não tem, cara, não tem polpa, né? A gente não come. Outro exemplo, gente, de fruto seco, nós temos o milho, o arroz, ok? Então, gente, frutos são classificados, né, como secos e carnosos. Secos, feijão, milho, arroz, e os carnosos, né, a gente tem o exemplo aí de pêssego, do abacate, ok? Nós também temos o pseudofruto, gente. O que é o pseudofruto? Pseudofruto ou frutos acessórios, tá? Falei até agora para vocês que o fruto tem origem do desenvolvimento do ovário. O ovário desenvolvido forma o fruto. Porém, sempre tem exceções, né, gente? Porém, tem alguns frutos que são formados de outras partes da flor. Quando isso acontece, ele é chamado de pseudofruto, tá? Um exemplo disso ali, a gente tem a maçã, né? E a maçã,
ali é originado de algumas outras partes comestíveis. Outro exemplo, vem comigo, nós temos, quer ver? Deixa eu passar aqui. O abacaxi. O abacaxi também é um exemplo de um pseudofruto. Pseudofruto múltiplo, pois é formado por inflorescências, que são flores agrupadas, tá? Nesse caso, as estruturas das flores começam a crescer após a fecundação e se fundem, formando um único fruto. Então, falou em maçã, falou em abacaxi, a gente sabe que são pseudofrutos, porque são originados de outras estruturas da flor, ou seja, de outras partes da flor, ok? Então vamos lá para mais um órgão reprodutivo das plantas, que é a semente. Já conversei com vocês sobre as sementes, né? Então a função da semente, a principal função é a reprodução, gente. Mas olha, falei para vocês também, né? Que a semente é originada do óvulo fecundado. Então, fecundou o óvulo, surgiu a semente. E é dentro da semente, no interior da semente, que se abriga o embrião. Então, a semente abriga o embrião, que dará origem a uma nova plantinha, tá? Isso aí, quando a semente germina, surge uma outra planta. Quando existe um só óvulo, tá? No ovário da flor, um só, vai formar uma semente, que é o caso do pêssego, do abacate. Porém, gente, pode ter mais de um óvulo. E aí vai formar mais de uma semente, né? Então, como é o caso do mamão, da melancia, do limão, da laranja, ok? Então, quando tem mais de um óvulo, forma mais de uma semente. E ali dentro dessa semente, a gente tem o embrião da planta. Então, gente, a semente abriga o embrião e é importante que a gente saiba que esse embrião ele está protegido e também ele vem acompanhado de substâncias nutritivas, tá? Que fornecerão energia para o seu desenvolvimento. Então, essa região onde a gente tem, né, essas substâncias nutritivas, nós chamamos de cotilédones. Tá? Então, falou em cotilédones, a gente já sabe que é uma região que envolve o embrião e que dá energia para o seu desenvolvimento, tá? Então, ali a gente encontra substâncias nutritivas. Então, essa região da semente é chamada de cotilédones. E a gente tem dois tipos de cotilédones que a gente pode encontrar nas sementes. Vamos conhecer quais são? Então, gente, essa região nutritiva da semente é chamada de cotilédone, tá? E aí, nas angiospermas, pode ter um ou dois cotilédones, tá? Nas angiospermas, isso faz com que a gente divida, né, em subgrupos, né, chamados de eudicotiledôneas. Eudicotiledôneas são aquelas sementes que possuem dois cotilédones, tá? E as monocotiledôneas. Monocotiledôneas é aquela que tem um cotilédone. Então, ali embaixo, no esquema, né, na representação esquemática, a gente consegue ver, né, a estrutura do feijão, que é a letra A. Então, ali na estrutura do feijão, ele se abre, né? Olha só. Então, ali a gente tem dois cotilédones. Então, a gente chama de eudicotiledôneos. E a letra B, a gente tem o milho, né? O milho, um cotilédone só, então uma monocotiledônea, tá? Então, isso serve para subdividir, né, em subgrupos as angiospermas, em dicotiledôneas e monocotiledôneas. Então, é a quantidade de cotilédone que essa semente tem para nutrir esse embrião, ok? E agora, gente, vamos ver a
função mais que especial da semente, que é de reprodução, né? Então, é a semente que vai germinar. Então, aqui nesse esquema, que tá lá na página 50 do nosso material didático, a gente consegue ver o processo da germinação, esse esquema da germinação, né? Então, a semente, ela vai cair no ambiente, nesse solo, então, ali tem que estar tudo favorável para que ela germine, tá? Então, umidade, temperatura do solo, a qualidade desse solo, então, tudo vai favorecer essa semente de germinar. Ok? Caiu no solo legal, a umidade tá legal, a temperatura tá ok, ela vai germinar, tá? E a primeira coisa que vai aparecer, olha lá, é a raiz, tá? Estrutura que formará o caule, vem depois, daí vem as folhas primárias, e ali a gente consegue ver os cotilédones, né? O que é cotilédones? É a reserva nutritiva. Que esse embrião traz, né? Então, olha lá, e ali a gente consegue ver na outra que são 2 cotilédones, tá? Então, se chama eudicotiledôneas, né? E aí vai surgir as folhas. Então, esse é o processo de germinação que só acontece quando a semente encontra condições favoráveis de temperatura, umidade e oxigênio para o seu desenvolvimento. E aí nascerá uma nova plantinha, uma nova planta. Ok, gente? Então aqui a gente vê a germinação. Pessoal, então na videoaula dessa semana a gente conheceu, né, os órgãos reprodutivos das plantas, tá? Flores, frutos e sementes. Porém, na videoaula da semana passada, eu pedi para que vocês resolvessem em casa, né, as atividades do livro de atividade, né, da página 25 e 26, as atividades 12, 13, 14, 15 e 16. Então, agora eu quero fazer a correção com vocês dessas atividades. Vamos lá? Então, olha lá, atividade 12 diz assim, ó, preencha o quadro abaixo descrevendo as principais funções dos órgãos vegetativos das plantas. Órgãos vegetativos, quais são mesmo? Raiz, caule e folha, tá aí, né? Então, vamos lá, função da raiz. A principal função da raiz é absorver água e sais minerais, ou seja, a absorção. E também fixação, que é fixar a planta ao solo, né? Tem algumas raízes que armazenam substâncias nutritivas. Lembra? Contei para vocês, né? Mandioca é um exemplo. Nós temos o caule, função do caule, gente, é o órgão de sustentação da planta e de condução de seiva, né? Nele estarão os vasos condutores. Também pode armazenar substâncias nutritivas, como a batata. Lembram disso, né? E nós temos a folha, principal função da folha, realizar a fotossíntese e a transpiração, respiração celular, ok? Vamos para o próximo? Atividade 13 diz assim, as raízes são classificadas de acordo com a função que têm e com o habitat em que estão presentes. Sobre a classificação das raízes, analisa as alternativas a seguir. Então, a gente tem a alternativa 1, as raízes classificadas como fasciculadas podem ser utilizadas em áreas de recuperação que sofreram erosão por deslizamento de terra, pois evitam que as partículas do solo sejam levadas pela chuva e pelo vento. Ok, sim. Vamos para alternativa 2. As raízes aquáticas servem apenas para armazenar ar, pois dessa forma a planta flutua sobre a água. Será, gente? Não, né? Qual que é a função da raiz? A absorção, né? Então, ela não vai só armazenar ar, ok? Então, vamos lá. Alternativa 3. São exemplos de raízes aéreas. Raízes tabulares de espécies que desenvolvem em manguezais.
né, em manguezais são as aéreas. As raízes respiratórias usadas na sustentação das plantas e raízes sugadoras. E de plantas parasitas que retiram a seiva das plantas hospedeiras. Não, gente. Então, alternativa correta, letra A. Atividade número 14, gente, diz assim: as trocas gasosas são feitas por estruturas chamadas de estômatos, que possibilitam a entrada e saída de gases. Levando em consideração que, se estiverem sempre abertos, a planta perde água e que a perda excessiva de água é danosa para a planta, assinale a seguir a alternativa verdadeira. Letra A. Em plantas de ambientes úmidos, os estômatos se fecham durante o dia, evitando a perda excessiva de água. Não, né, gente? Em ambientes úmidos, o estômato fica aberto, não fechado. Vamos para a alternativa B. Em plantas de ambientes secos, os estômatos se fecham nos períodos mais quentes do dia, evitando a perda excessiva de água. Ok, perfeito, ele vai controlar isso, né? Tá certo. Vamos ver a C? Em locais úmidos, os estômatos ficam sempre fechados e as folhas são transformadas em espinhos. Negativo! Não é em lugar úmido, é em lugar seco que acontece isso. E a alternativa D diz assim: em locais secos, os estômatos ficam abertos por mais tempo, independentemente do período do dia, além de apresentarem folhas maiores. Negativo, né? Se em ambientes secos, os estômatos ficam fechados e as folhas são transformadas, né? São folhas modificadas em espinhos para evitar a perda excessiva de água, ok? Então, a alternativa verdadeira é a alternativa de letra B. Vamos para a próxima, gente? Deixa eu clicar aqui. 15, vamos lá. Na tabela abaixo, marque um X, as características que correspondem aos órgãos vegetativos das plantas. Então, vamos lá. A gente tem aí na tabela folha, caule e raiz. Então, a gente vai identificar a característica de cada um e marcar um X. Então, letra A diz assim: uma função secundária é o armazenamento de substâncias nutritivas na forma de amido, um carboidrato. Então, aí a gente pode ter, né, tanto o caule como a raiz. Então, pode marcar o X nos dois, como tá aí. Letra B. Nela estão a maior parte dos estômatos, estruturas responsáveis pelas trocas gasosas, sem dúvida nenhuma, da folha. Então, letra C. Os chamados de suculentos são capazes de armazenar água em plantas e de regiões secas. Caule suculento faz isso. Letra D. Suas células apresentam grandes quantidades de clorofila, pigmento verde, cuja função é captar a energia luminosa para a realização da fotossíntese. Aonde que é feita a fotossíntese? Na folha, isso aí. E letra E. Podem ser modificados em brácteas, que são coloridas, protegem as flores e atraem os agentes polinizadores. São as folhas. E aqui a gente tem a atividade número 16, que a gente acabou de conhecer. Preencha o quadro abaixo com as principais funções dos órgãos reprodutivos das plantas. A flor. Né? Então, a flor, ela contém estruturas produtoras dos gametas, tanto masculino como feminino, né? E a flor vai manter essas estruturas protegidas, além de atraírem os agentes polinizadores. O fruto, gente, ele vai proteger a semente, né? E facilita também a sua dispersão. E a semente são estruturas responsáveis por abrigar o embrião da planta, até que as condições para germinação sejam favoráveis. Pessoal, e essa foi a nossa videoaula da semana 14, isso mesmo, 14ª semana de videoaula.
Eu agradeço a participação de vocês. Tem lição de casa, livro de atividades, página 26, 27 e 28. Atividades 16 a gente acabou de fazer, né? Então, 17, 18, 19, 20, 21 e 22. E na próxima videoaula a gente vem com as correções. Fiquem aqui ó, com o meu beijo, o meu abraço, meu muito obrigado e até a próxima videoaula de ciências.